homens de fé, homens cheios do Espírito Santo, homens de índole, né? Homens de moral realmente, homens de fé, homens que poderiam ser colocados à prova realmente, homens que poderiam aí dar um testemunho diante da sociedade e diante da igreja. Então, nós temos que voltar a escolher segundo a palavra de Deus e sempre escolher aqueles que Deus escolheu e não que nós queremos escolher. Nós sabemos aí pela palavra de Deus que Josué era um homem que tinha realmente a sabedoria divina, e essa sabedoria divina que capacitou Josué. Está escrito na palavra de Deus: Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria quando Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Nós vamos ver que Deus fala com Moisés para chamar Josué perante os sacerdotes, perante o povo, e Deus disse: olha, Josué é um homem que tem o espírito, que já tem sabedoria nele. Agora você vai impor a mão sobre ele e passar do que eu lhe dei, passar para ele a unção, né? Deus estava dizendo: passe a Josué parte do que eu lhe dei, da unção que eu lhe dei, passe para Josué. E Josué então foi cheio do espírito de sabedoria. Para conduzir um grande povo, para ser um líder, é preciso ter essa sabedoria que vem de Deus, não é sabedoria humana, não são diplomas, mas a sabedoria que vem de Deus. Então Moisés precisava de duas coisas. Ao mesmo tempo ele tinha que ser um líder guerreiro, e ao mesmo tempo ele tinha que ser um líder que aconselhava, que dirigia, que coordenava todo o trabalho de posse daquela terra. Então ele tinha que ter ao mesmo tempo uma capacidade de liderança e uma capacidade de coordenar uma guerra, uma invasão, né? E ao mesmo tempo ter a capacidade de aconselhar, de ser humilde, de ser manso, de ser aí uma pessoa que tinha grande sabedoria para conduzir o povo. Nós temos exemplo de outras pessoas que tiveram isso, esse mesmo espírito de sabedoria colocado por Deus. Nós vamos ver, por exemplo, José, Moisés e Arão, Bezaleel, Aholiabe, Davi, Salomão, Eliú, Isaías, Jeremias, né? Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita, né? Nos dá todas as armas e todas as coisas que nós necessitamos para fazer a obra de Deus. Basta nós nos dispormos para fazer a obra de Deus. Estamos fazendo, e Ele vai nos capacitando e nos vai também dando dons espirituais para que possamos exercer o nosso ministério. Então o líder precisa ser cheio de sabedoria, para ele entender aí as circunstâncias, né? Entender as leis, os princípios, tendências, influências, possibilidades, tudo isso o líder tem que entender. Precisa ser então uma pessoa capacitada para governar, para criar, né? Ele precisa comandar, ele precisa julgar, ele precisa entender coisas difíceis, ele precisa edificar a igreja. Então a Bíblia afirma que a sabedoria é coisa principal. Você vai ver Provérbios 4 e 7. Então Josué, além disso tudo, ele era um líder vitorioso. Ele prosperava sempre no que ele fazia. Ele era vitorioso nas suas guerras, né? Mas quem realmente vencia as guerras era Deus. E ele reconhecia isso. E sempre reconheceu isso em toda a sua vida. Para entrar em Israel, precisava passar pelo Rio Jordão. Ele sabia que com sua valentia, sua coragem, com sua força, o exército e tudo, ele não poderia abrir o Rio Jordão. Só o poder de Deus que fez isso. Quando chegou diante de Jericó, ele sabia que o seu poder bélico aí, cheio de armas, né, o seu exército, sua valentia, sua coragem e tudo, não ia adiantar. Suas estratégias de guerra não ia adiantar. O que adiantou mesmo, quem botou os muros da cidade abaixo, foi o poder de Deus. Então é Deus que resolveu realmente a luta. A palavra de Deus diz lá em Joel 3,10: diga ao fraco, eu sou forte. Então, nas nossas lutas, nós temos sempre que dizer: eu sou forte. Por quê? Eu estou em Cristo.
Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Diante de Deus é que nós temos que dizer: sou fraco, sou frágil, né? Sou pecador, erro, tenho defeitos. Diante de Deus. Diante do diabo, diante dos demônios, diante das pessoas que estão aí contra a igreja, contra a obra de Deus, sempre temos que dizer: eu sou forte, eu estou com Deus, e com Deus ninguém me derruba, ninguém me vence, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, nunca perdeu nenhuma batalha. Se você olhar bem, uma coisa interessante na palavra de Deus, quando Gideão vai lutar contra ali os amalequitas, né, contra os midianitas, Deus disse para ele dizer para o povo: quem for covarde ou medroso, que volte, né? E, para grande surpresa, nós vamos ver ali que 23 mil pessoas voltaram. Eram covardes, eram medrosos, né? Esse povo não serve para a obra de Deus. Se você vê Apocalipse 21:8, diz que os tímidos ficarão de fora do reino de Deus. Esses tímidos aí são exatamente esses, que na hora da luta fogem, têm medo, não confiam em Deus, não têm fé em Deus. Então, para fazer a obra de Deus, é preciso esforçar-se, ter bom ânimo. Também é necessário ser forte, corajoso. E nós vamos ver que Josué, por 6 vezes, ele ouviu isso. Para começar o seu ministério, substituir Moisés, ele ouviu isso 6 vezes. Esforça-te, tem bom ânimo, ser forte, corajoso. Ele precisava disso. E Deus sempre mandava alguém dizer para ele. O próprio Deus disse também para ele isso. Você pode ver, por exemplo, Deuteronômio 31:7. Pode ver aí Deuteronômio 31:23. Pode ver Josué, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 18. Assim o crente deve também ser. Sempre se esforçando, tendo bom ânimo, lutando, sabendo que está lutando as lutas do Senhor e Deus está conosco, presente em nossa vida, nos ajudando. Nós vamos ver também na vida de Josué que ele era um líder laborioso, lutador, trabalhador, incansável. O que o apóstolo Paulo diz sobre esse preguiçoso, esse que não luta, que não trabalha? Olha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, ele diz: olha, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Tá, a coisa é séria, né? A pessoa não quer trabalhar, pode nem ter comida para ele. Então é preciso trabalhar, preciso ter coragem, pegar realmente para fazer e fazer. Quem se adianta, passa. E quem se atrasa, vai ficando. Então você vai seguindo. Vai seguindo em frente, vai lutando, vai vencendo e sempre para frente. Quem para, a tendência dele é voltar, é piorar. Então não pare, siga avante, cresça, vai sempre crescendo. Crescendo na graça, no conhecimento de Deus, crescendo em obras, na qualidade das obras. Você vai sempre melhorando, aperfeiçoando. Nós temos sempre que ter em mente que a nossa vitória sempre depende de Cristo. A nossa lição que está na revista, nós vamos ver um resumo. E com esse resumo, nós vamos ver então um questionário que faz as perguntas dentro do texto da lição. Primeira pergunta aí do questionário, que é o textual, para completar. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Depois vem a verdade prática, que é a nossa segunda pergunta aí, para completar também. Deus escolhe a quem quer, pois só Ele conhece aqueles que possuem as qualidades necessárias para liderar seu povo com justiça. Na terceira pergunta nossa, o que narra o 6º livro da Bíblia que leva o nome de seu principal personagem? Então, ele narra as histórias edificantes de Israel sob a orientação desse grande homem de Deus que deixou preciosas lições de vida e liderança, não apenas para o seu povo, em sua época, mas para que todos os que amam, servem e adoram ao Senhor. Então veja aí que esse livro, ele narra para nós histórias edificantes de Israel, debaixo da orientação de Josué.
é uma coisa maravilhosa e lições preciosas que nós vamos aprender durante esse trimestre com Josué, esse grande líder. E nós vamos aprender com ele a sua fé, sua coragem, sua sabedoria em conduzir este povo. Na parte 1 da lição, aspectos biográficos. Pergunta 4. Qual era o nome inicialmente de Josué e qual o significado? Nós sabemos que Moisés mudou seu nome. Para qual nome foi? Qual o significado? Então, antes chamava-se Oséias, que significa salvação. Depois foi chamado de Josué, o Senhor é salvação.